E amém, Senhor. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Que bom estarmos mais uma manhã de domingo na casa do Senhor. Principalmente quando o Senhor se manifesta, né? Quando Ele está presente na casa. E Ele está presente na casa. E isso alegra o nosso coração, porque nós somos, sim, totalmente necessitados dEle, totalmente carentes desse Deus tão maravilhoso. Mateus capítulo 20, abram suas Bíblias que puderem. Quero ler do versículo 1 ao 16, que nos diz assim: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu pagaria a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, o fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? E eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: Estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Para entendermos o sentido da parábola, nós precisamos voltar um pouco atrás, no capítulo anterior, que fala sobre o jovem rico. Aquele jovem que se aproxima de Jesus e diz: Bom mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. E Jesus, conversando com ele, fala que ele precisava guardar os mandamentos. E aquele jovem fala assim: Eu faço isso desde quando eu era criança. Jesus disse para ele assim: Que bom. E é interessante que o texto diz que Jesus, ouvindo, o amou. E disse a ele: Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, reparte com os pobres, terás um tesouro no céu. Vem e me segue. E ele sai, a Bíblia diz que ele sai entristecido porque ele possuía muitos bens. Aquele jovem tinha um coração desejoso de servir a Jesus, de servir a obra de Deus, mas ao mesmo tempo ele tinha um coração preso nas riquezas que ele possuía. E quando ele disse para Jesus que ele tinha no seu coração o desejo de servir, e que ele obedecia
e seguia a lei desde pequeno, ele fala assim, ele guardava, que o texto, Jesus fala assim, guarda, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele fala assim, então eu faço isso desde pequeno. E não é uma verdade, porque quando ele fala, que ele percebe que ele tem que vender as riquezas dele e dar para os pobres, demonstra que ele não amava o próximo como ele mesmo. Esse mandamento ele não conseguia cumprir, por possuir muitos bens, ele sai triste. Quando chega no versículo 16, melhor dizendo, no versículo 27, Pedro faz uma pergunta para Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? Pedro usa aqui o pronome nós, lembrando ele que se havia aqueles que estavam ocupados, desejosos de pagar um preço na obediência, eles, os discípulos ali, eram os primeiros chamados por Jesus nesse sentido de obediência. Eles deixaram assim suas redes, eles deixaram o seu trabalho e passaram a seguir Jesus. Existia verdade nas palavras de Pedro, mas também revela um sentimento de barganha, um justificar-se a si mesmo, comparando com a atitude do jovem rico. Porque quando ele faz o comparativo com a atitude do jovem rico, Pedro deixa muito claro, fala assim, olha, nós deixamos tudo, eles não. O jovem rico não quis deixar todas as suas riquezas para seguir Jesus, mas Pedro fala assim, nós deixamos tudo. É como se ele estivesse falando assim, eu deixei tudo, o que eu vou receber? O que nós vamos ter? Jesus, com sabedoria, responde a pergunta, corrigindo também o desvio de conceito de recompensa que Pedro tinha naquele momento. Na regeneração, cada verdadeiro sacrifício terá sua recompensa, porém, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão o primeiro. As palavras de Pedro revelam um pensamento que os judeus tinham, e estavam acostumados a viver no conceito da aliança, com respeito às obras que eles faziam, e de colocar sacrifícios como base de barganha. Todo bom serviço que eles faziam era com interesse daquilo e da recompensa futura que eles poderiam receber. As palavras de Pedro revelam isso. Cheio de orgulho, os discípulos podiam se tornar arrogantes, desempenhar o que, com estimativa, que tivesse menor valor, assim, desdenhar as pessoas que tivessem talvez menor valor como eles. Jesus olha para aquela situação de Pedro e ele começa a dar para eles um ensinamento, para que eles não crescessem, para que eles não se tornassem discípulos com esse sentimento, de que o que eles faziam, conquistavam, era por mérito, mas eles estavam ao serviço de um Deus que tem nas suas mãos todo o poder e toda a riqueza. Jesus disse isso para adverti-los e propôs essa parábola. Esta parábola não trata de recompensa meritória, mas ela trata provavelmente de graça. Ela vai falando da graça de Deus. Ela demonstra a preocupação, ela fica evidente que vale mais uma hora de trabalho, de obediência e fé em Deus, que um dia inteiro de trabalho feito com um espírito de legalismo, ou até mesmo sob a luz do interesse pessoal. Vale mais uma hora de trabalho em amor pela causa de Cristo, do que propriamente uma vida inteira de serviço ao Senhor. Quantas pessoas eu já vi em anos, não só no ministério, mas lembro-me desde criança, que algumas vezes estando nos cultos, eu vi algumas pessoas, eu sirvo a Deus há 30 anos, sirvo a Deus há 50 anos, e alguns falavam isso com certo orgulho, como se o tempo fosse mérito para ele alcançar alguma coisa. Não é o tempo daquilo que nós fazemos ou servindo a Deus que nos dá algum merecimento, mas é a graça de Deus que nos mantém. E se nós olharmos para o tempo que nós estamos servindo a Deus, eu estou há 30 anos envolvido no ministério, praticamente de forma direta, servindo ao Senhor na linha de frente, há 30 anos, e eu olho para trás e falo assim, Senhor, obrigado, porque a tua graça me sustentou até aqui. Não foi eu, mas foi a graça de Deus.
Porque eu olho para as minhas forças, e quantas não foram as vezes que eu pensei em desistir, que eu pensei em parar. Não tenho vergonha de dizer para vocês, queridos, quando eu vim para a ICT, a minha intenção foi sentar aí e estar com vocês aí embaixo, e que ninguém soubesse que eu fui pastor um dia. Mas Deus não permite essas coisas. Ele conhece o valor que nós temos, o chamado é dele, é ele que nos chama para a causa. E quando nós somos humildes ao ponto de entender que é ele que controla todas as coisas, nós percebemos o trabalhar do Senhor. Eu até consegui ficar uns dias escondidos aqui. Até consegui, mas um bom tempo. Como o pastor Paulo diz, um bom tempo, aí fiquei escondido. Até o dia que descobriram, aí o pastor falou assim, mas eu precisava saber. Eu falei, não, pastor, eu não precisava saber. Mas quando Deus tem os seus planos, os seus projetos, Ele é aquele Deus que olha para nós e fala assim, bem-estar, servo bom e fiel. Você já imaginou a situação, a condição maravilhosa de Jesus te tratar como servo bom e fiel? A nossa fidelidade. Quando nessa parábola, demonstra, Cristo deixa muito claro, que Deus não está preocupado com o esforço, com o trabalho que nós fazemos incansavelmente, no intuito de receber alguma coisa em troca. Mas Ele está interessado no nosso desgaste e entrega, no amor que nós temos por Ele e pela causa dEle. E isso é o mais importante. Fica evidente, e nós vemos que esse entregar, esse dar-se pela causa de Cristo, não importa a quantidade de trabalho que nós fazemos, se fazemos com amor, Deus nos recompensa e dá o devido valor que nós temos. O primeiro em quantidade de serviços e sacrifícios, fica muito claro nessa parábola, pode vir a ser o último em recompensa, em causa de orgulho. O primeiro em quantidade de serviços e sacrifícios pode vir a ser o último por causa do orgulho, vanglória e egoísmo, quando julgando segundo a medida de Deus. Se nós somos julgados segundo a medida de Deus, nós vamos ver que é diferente. Alguns personagens são tratados aqui nesse texto. Vejamos algum. O primeiro aqui que nós vemos é o empregador. Diz o texto, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. O senhor da vinha saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Parece que esse dono da vinha não era um bom administrador, pois saiu a contratar trabalhadores no dia da colheita, o que poderia ter contratado antes. E também pagou o valor de um dia inteiro de trabalho para um homem que trabalhou apenas 1 hora. E isso, para os empresários atuais, ou para os fazendeiros da época, jamais faríamos uma coisa dessa. Qualquer empresário, qualquer pessoa que tenha um empregado, você não vai pagar um dia de trabalho para alguém que trabalhou 1 hora. Você vai dividir o dia de trabalho, a quantidade de horas do dia e pagar a hora devida. É assim que nós pensamos, mas aquele trabalhador não, ele tinha uma outra visão. E Jesus estava querendo mostrar justamente que o reino de Deus, porque ele começa dizendo, o reino dos céus é semelhante a essa atitude desse homem. Então quando nós percebemos nessa parábola, que Jesus está falando, fazendo um comparativo do qual a atitude de Deus em relação às nossas vidas, em relação àquilo que nós podemos fazer para Ele. A parábola pretende mostrar as recompensas de Deus, que as recompensas de Deus não se baseiam elas se baseiam em coisas espirituais, tais como abnegação, fidelidade e dedicação. Podemos notar que o próprio dono da vinha, ele se preocupava mais com os trabalhadores do que propriamente com a vinha. Ele estava preocupado com a situação dos trabalhadores. Cada verdadeira vocação ao serviço de Deus é uma escolha divina. Olha o que Jesus disse em João 15,16. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Percebe-se que não é uma escolha que nós fazemos a respeito de Deus, mas é uma escolha que Deus faz ao nosso respeito.
Jesus está dizendo que Ele nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Ele. E que bom, porque se nós fôssemos escolher a Jesus, tenho certeza que a maioria de nós, 100% de nós não estaríamos aqui. Porque nós jamais escolheríamos. Mas Deus nos escolheu. Aleluia, a graça dele nos escolheu. Ele saiu ao nosso encontro. Ele nos buscou para sermos trabalhadores da sua causa. E estar aqui hoje orando, intercedendo, buscando ao Senhor, é a misericórdia dele que nos levou a esse ponto, que nos trouxe a essa condição de estarmos aqui, queridos. E que maravilha esse Deus. Cada preocupação com os perdidos, cada impulso para servir, vem dele. Ele chama e nós atendemos. Sim, toda grande obra espiritual tem uma iniciativa divina. Idas à praça se repetem em intervalos regulares. Ele foi de madrugada, ele foi às 9 da manhã, ele foi ao meio-dia, ele foi às 3 da tarde, e ele foi às 5 horas da tarde. Ele ia constantemente procurar trabalhadores, e toda vez que ele encontrava, ele mandava para o serviço. Acha que Deus é diferente ainda? Ele saiu um dia e te procurou, e ele te encontrou, e ele trouxe para o serviço. E você está aqui porque ele te encontrou ocioso, mas agora você está diante da presença dele. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. E que bom que fomos encontrados por ele um dia. E que bom que nós podemos nos envolver com a causa dele e com a obra dele. Que bom que nós podemos estar aqui. Ele saiu ao nosso encontro. Aleluia. Ele observa as necessidades de contratar mais trabalhadores e faz isso. Assim Deus está chamando trabalhadores para a sua obra. Deus continua chamando. Jesus, em determinado momento, ele fala assim: a seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. Poucos são os homens dispostos a trabalhar. Ele sabe onde e como ele pode usar a minha e a sua vida. Aqueles homens estavam na praça e aquele dono da vinha, ele contrata eles e manda eles ir para a vinha para trabalho, para trabalharem. Para onde eles deviam ir? Para a vinha daquele senhor que tinha contratado eles. Como nós podemos ser chamados por um Deus que conhece todas as coisas e sabe todas as necessidades, e queremos escolher aonde nós queremos trabalhar? Nós não podemos escolher aonde nós podemos nos encaixar ou o que devemos fazer, mas o Espírito Santo faz brotar em nosso coração um desejo por determinadas áreas, e nós começamos a crescer, e isso é Ele trabalhando em nós, mostrando aonde Ele quer nos usar. Não importa a sua condição, queridos, não importa a sua posição, não importa a sua estrutura, não importa a sua condição social, não importa o seu conhecimento, não importa o seu tempo de crente. Se você se converteu ontem, ou se você converteu há 50 anos, não importa isso. O que importa é você entender que Deus quer usar a sua vida e você se dispor a esse ponto de que Ele possa te usar no bom serviço dEle. Porque para esses que se dispõem, Ele tem uma recompensa certa para a vida desses aí. Aleluia. Ele estava simplesmente preocupado com a necessidade dos trabalhadores. Tanto que ele não leva em conta o tempo que eles iriam trabalhar. Ele simplesmente leva em conta se eles iriam trabalhar, para eles não ficarem o seu tempo perdido. Porque ele chama os que estão lá no primeiro momento da manhã, de madrugada, 6 horas da manhã, ele chama, onde o dia começava. Depois ele vai às 9 e ele chama novamente. Depois ele vai ao meio-dia, vai às 3 e vai às 5 horas da tarde. Ele continua sempre indo e encontrando trabalhadores, e todos que eles encontravam, ele mandava para o trabalho. Ele tinha essa preocupação. O olhar de Deus ainda é o mesmo sobre nós. Ele ainda está procurando trabalhadores para a sua seara. Então esse primeiro ponto, que é aquele que entra o empregador aqui, que está contratando, mostra a figura de um Deus
que está com o seu olhar voltado para nós. Segundo, é os trabalhadores. Procurar trabalhadores para a sua vinha. Foram contratados 2 grupos de trabalhadores. Os que barganhavam, com esse foi combinado o salário, e como Pedro queria saber o que eles iam ganhar. Interessante que o texto fala que com o primeiro ele combina. E combinou, pagou-lhes 1 denário por dia e mandou-os para a vinha. Combinou pagar 1 denário para eles e mandou-lhes para a vinha. Com esses aí eles quiseram negociar qual que era o seu ganho. E Deus nos chama para um trabalho. E quando Ele chama, às vezes nós estamos, muitos cristãos se convertem, muitos cristãos se rendem ao Senhor, interessados no que vão ganhar. Mas o reino dos céus não tem a medida que o mundo tem. Porque quando nós entramos numa empresa, nós não entramos simplesmente porque eu só quero entrar naquela empresa. Às vezes queremos entrar numa empresa, as pessoas querem ser contratadas numa empresa de renome, numa empresa, uma multinacional, reconhecida, e ele quer entrar naquela empresa e falar assim, ou bater o status e falar, eu trabalho naquela empresa. Mas não deixa de lado jamais o interesse do que vai ganhar naquela empresa, do seu bom salário, da sua recompensa que vai ter, dos benefícios que vai receber por trabalhar naquela empresa. Nenhum de nós fechamos um contrato de trabalho, como nós trabalhamos como autônomos, nós não fechamos nenhum contrato sem a intenção de saber o que nós vamos receber de volta. Não simplesmente fechamos o contrato na intenção de falar assim, só pelo meu trabalho, eu amo fazer o que eu faço e o que eu faço está bom. Não. Às vezes nós temos interesse, nós temos sempre na grande parte, temos o interesse daquilo que vamos receber de volta. E aqueles homens, eles estavam com esse interesse. E eles foram esses que ganhavam. Não estou dizendo que é errado você negociar aquilo no fruto do seu trabalho, negociar o que você vai ganhar, o que você vai receber. Não estou dizendo que é errado você, às vezes, quando se dispor num período constante da semana inteira, envolvido dentro da igreja, deva ser assalariado. Eu sou a favor disso, porque nós temos as nossas despesas, as nossas preocupações. Mas no que diz respeito à obra de Deus, nós temos que ter mais paixão pelo que fazemos do que propriamente o interesse e recompensa do que vamos receber. Jesus diz em João 6:27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. Em quem o Pai imprimiu o selo? Naqueles que trabalham por aquilo que é eterno. Aleluia. Que nós possamos ter esse sentimento. O segundo grupo foram o grupo dos que confiaram no Senhor. Eles confiaram no Senhor da vinha. A partir daqueles que foram chamados às 9 horas da manhã, ele não acerta salário com eles, mas ele fala para eles, vai e trabalhar na vinha, e receberá o que é justo. Você estaria disposto a receber um convite para fazer um serviço, mesmo que começasse a determinado horário, e a pessoa não acertasse o valor com você, você iria, simplesmente que ele fala assim, você vai receber o que é justo? Você confiaria? A menos que você tenha um exemplo ou um testemunho a respeito daquela pessoa. Quem trabalha conta, como no meu caso, eu não conseguiria fechar um negócio com alguém e falar assim, faz esse armário para mim, e quando ele estiver pronto, eu vou pagar o que é justo para você. Eu não conseguiria fazer uma coisa como essa. Mas o que esses homens fizeram foi simplesmente confiar naquele Senhor que estava chamando eles para o trabalho. Quando nós trazemos isso para o lado espiritual, nós precisamos confiar no Deus que nos chama. Nós precisamos confiar inteiramente no Deus que vai nos sustentar, que vai guiar os nossos passos, que vai nos fortalecer em todas as circunstâncias e momentos da nossa vida. Aquele que vai cuidar de nós quando nós olharmos para todos os lados. Oh, aleluia, glória seja dada ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Há menos de um mês atrás, eu estava em desespero dentro do meu quarto, pedindo socorro de Deus.
E agora eu estou aqui diante de vocês e vendo a graça de Deus trabalhando em minha vida. E como eu não posso louvar um Deus como esse? Como não ser grato a um Deus que Ele nos socorre quando nós achamos não tem mais auxílio? Ele estende a mão, como foi dito aqui. Socorro bem presente na hora da angústia, aleluia. Nós temos que confiar no Senhor, nós temos que confiar no Senhor por inteiro. Porque aqueles homens, eles não acertaram nada, mas simplesmente confiaram no Deus que havia chamado eles. E nos últimos, os que foram chamados às 5 horas da tarde, ele apenas falou assim, vai trabalhar. E eles foram. Ele nem falou para eles que ia pagar alguma coisa, mas só falou, ninguém chamou vocês, vai lá trabalhar. E eles foram. Será que Deus não nos chama dessa forma? Deus nos convida para o seu trabalho, para a sua obra. Ele fala, simplesmente vá. Você está disposto a ir a servir ao Senhor? Em qual desses grupos você está inserido? No grupo que barganha com Deus, que espera um resultado, uma recompensa? Porque nós estamos vivendo um momento, uma época da igreja em que se ensina muito isso, que você tem que barganhar com Deus, você está em negócio com Deus, coloque Deus na parede, disputa, você tem direito de receber, você é filho de Deus, você é filho do Criador. Ou você é simplesmente aquele que diz, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Porque quando nós chegamos diante de um Deus vivo, nós agimos como Isaías. O profeta, ele olha e quando ele vê a glória de Deus, ele percebe que ele está vendo. E ele cai diante dele e fala assim, ai de mim, porque eu estou morrendo. Eu sou um homem puro, de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram Deus, viram o Senhor dos exércitos e eu vou morrendo. Mas Deus o levanta e coloca de pé, fala assim, purifica os lábios dele. E quando Deus fala assim, a quem enviarei, quem há de ir por mim? Ele fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Agora ele não trata de recompensa, ele não quer saber de nada, ele simplesmente se oferece a ir. Será que nós somos convidados, como o Senhor, estamos inseridos nesse grupo que simplesmente está disposto a obedecer ao Senhor, independente da circunstância? Como está o seu coração? Em qual grupo nós podemos nos inserir? Os que barganham com Deus, ou os que simplesmente confiam e obedecem? Terceira coisa que nós vemos tratado nessa parábola, o pagamento. Ao anoitecer, disse ao senhor da vinha e ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Começando pelos últimos até os primeiros, chamando, e o pagamento foi igual. Fica claro que no reino dos céus não existe uma recompensa por mérito, mas existe igualdade, pois tudo é graça de Deus. Pastor Paulo preside essa igreja. Deus confiou a responsabilidade dessa igreja sobre ele. Meu irmão que se converteu, pode ser como uma jovem que se converteu ontem no culto dos jovens, diante de Deus, olhar para ele e falar assim, o pastor Paulo tem mais direito no reino dos céus do que essa jovem que se converteu ontem. Não. No reino dos céus é a mesma medida, porque a graça de Deus, ela alcança aquele que está há muito tempo, como aquele que está chegando agora. A graça do Senhor nos nivela, ela nos põe no mesmo patamar. Ela coloca aquele que é rico, aquele que é pobre. Ela coloca aquele que tem conhecimento, como aquele que é leigo. Ela põe no mesmo patamar brancos e negros. Ela põe no mesmo patamar qualquer pessoa. Nós todos somos irmãos em Cristo. Ela nos nivela e nos iguala.
Oh, aleluia, a graça de Deus, porque a única coisa que nós vemos na graça de Deus é a cruz de Cristo, e esta cruz de Cristo nos põe no mesmo patamar. Você está aí atrás, mas você é querido de Deus. Nós podemos estar na frente, mas somos queridos de Deus. Nós somos servos dele, chamados para o bom serviço do Senhor, e há uma recompensa. Essa recompensa foi dada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, aleluia. Este sangue derramado me alcançou, te alcançou, trouxe vida para nós e nos colocou no mesmo ponto, aleluia. E hoje estamos aqui sentados e juntos nós podemos louvar o nome do Senhor. Podemos louvar Ele com alegria, porque Ele nos colocou no mesmo patamar. Tive um pastor, quando eu voltei no início do meu ministério, bem no começo, o primeiro pastor que eu me envolvi, quando me envolvi no ministério, que me chamou, me separou para auxiliar na frente. Ele costumava dizer que quando ele se converteu, ele chegou na igreja, ele viu aquele povo, a primeira vez que ele entrou na igreja, ele viu aquele povo bonito. Ele falou assim, tem uma coisa diferente, tem um brilho diferente, uma coisa, um povo especial, que povo diferente, que coisa maravilhosa. Não serve para mim, eu não posso estar aqui, eu não tenho condição, não tenho capacidade, não tenho condição nenhuma de estar aqui. Mas quando ele pensou em levantar para ir embora, um obreiro se aproximou dele e falou assim, onde você vai? Eu falei, estou indo embora. Não, fica mais um pouco, espera terminar a reunião. Deixa, mas eu não posso, não me encaixo aqui. Ele falou assim, não, você se encaixa. Deus te tem como especial, fica aí. E ele sentou, ficou naquele culto. E a palavra foi falando, e Deus foi falando. E quando ele entendeu, falou assim, eu posso fazer parte disso. E no momento que ele aceitou Jesus, que ele entendeu, ele falou assim, como foi gracioso, como foi glorioso o momento de eu entender que eu podia fazer parte daquela grandeza. Eu que era insignificante, de repente eu comecei a ter valor, a ser visto, a ser percebido, porque a graça de Deus me alcançou. Oh, queridos, a graça de Deus alcançou a sua vida e te trouxe aqui. Trabalhar para o Senhor é um privilégio que não se compara com nenhum outro ponto. Trabalhar para o Senhor é algo de especial. Aqueles que estavam com um espírito de humildade e obediência, receberam o favor do Senhor da vinha. Eles simplesmente foram, obedeceram e receberam o pagamento igual àqueles que acertaram o valor com o Senhor da vinha. O fato da igualdade salarial causou um certo desconforto também na vida daqueles, no meio daqueles que trabalharam primeiro. Mas eles esqueceram que foi um acordo que eles fizeram com aquele senhor. O trabalhador que combinou um denário recebeu o acordado, mas os que deixaram a questão do salário nas mãos do Senhor ganharam a recompensa da confiança dele. Sabe o que é isso? Quando nós confiamos no Deus que nós servimos, nós receberemos a recompensa devida naquilo que é ser fiel a Ele. Confia no Senhor por completo. Se Ele te chamar para o trabalho, simplesmente obedeça. Não questione. Mas Senhor, aquilo, Senhor, aquele trabalho, trabalhar com jovens, Senhor, trabalhar com adolescente, trabalhar com irmãs, fazer a limpeza, organizar a mesa, fazer o que não importa. Se Deus te chamou, esteja contente com isso, confia no Senhor. Ele tem para você uma recompensa boa, especial, porque é Ele que está te chamando. Aleluia. Mateus 6, do 1 ao 6, ilustra bem a posição dos dois grupos de pessoas. Diz assim: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para ser vistos por eles. De outra sorte não tereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando pois deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas quando tu deres esmola, eu posso mudar
uma palavra aqui sem ferir o texto, mas quando fizeres algo para Deus, não saiba a tua mão que fez a direita, a tua esquerda que faz a direita, para que o teu trabalho fique em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Aleluia. Esses homens ilustram muito bem os dois grupos de pessoas, aqueles que mostraram que fizeram muito trabalho, estavam querendo receber recompensa, mas receberam sim o que foi acordado, que às vezes nós estamos recebendo sim o que nós fomos acordados com o Senhor, mas quando nós nos dispomos para Ele, nós recebemos muito mais. Os trabalhadores que murmuravam representam os que servem, não para a glória de Deus, mas para louvor próprio, posição, ganho, razão pela qual estiveram insatisfeitos. É interessante notar que eles estiveram insatisfeitos, mas receberam o que foi acordado. Insatisfação tem que vir quando você acerta uma coisa, a pessoa te dá outra, né? Você combina um salário e a pessoa dá metade. Você combina um valor, mas é que teve uns descontos aqui, não deu, aí isso daria essa insatisfação. Mas o que foi acordado você receber, causa insatisfação. Muitas pessoas, às vezes, dentro de empresas, começam um trabalho, e já no primeiro mês, fica todo feliz porque recebeu aquele acordo. Mas depois de algum tempo, já começa a ficar insatisfeito, porque parece que o seu trabalho, porque o seu olhar, ele fica voltado no que está acontecendo com os outros. Seja fiel a Deus, confie que o Senhor te colocou ali, Ele vai te honrar no momento certo, Ele vai exaltar a sua vida. Quando Deus abre uma porta e prepara algo para você, é única, é especial, não vai ser para outro. O que Deus preparou para o outro, também é para o outro, não é para você. Não adianta nós queremos disputar e querer a mesma coisa. Aqueles homens começam a murmurar e falar assim, como é que você vai colocar esses homens que trabalham só uma hora na mesma medida que eu? É a bondade dele, é a graça de Deus. Como que Deus pode pegar um ladrão, um malfeitor, uma pessoa que causou tanto prejuízo para a sociedade, e agora recompensá-lo e colocá-lo como um pregador da palavra de Deus, e eu tento pregar alguma coisa e não consigo? Quem sou eu para questionar a Deus quando Deus quer usar alguém? Quem é você para questionar alguém que está louvando melhor do que você? Quem é você para questionar alguém que está servindo a obra do Senhor com maior alegria? Quem somos nós, queridos? Quando Deus quer recompensar, Ele faz e recompensa aquele que Ele quer, porque Ele é justo juiz, aleluia. Lembre-se sempre disso, Ele é justo em toda a sua boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. É lógico, se nós olharmos com sentimento egocêntrico, nós teremos a impressão de injustiça realmente. Porque pegar alguém que trabalhou 10 horas, porque a medida do horário de trabalho ali é das 6 da manhã às 6 da tarde, do amanhecer até o entardecer. Nós tirando os horários de alimentação, mas eles tiveram esse dia de fadiga. E você pegar uma pessoa que trabalhou 1 hora só, e no momento que o sol já estava mais baixo, já mais fresco, é lógico que temos esse sentimento de injustiça, nós percebemos isso. Mas o olhar de Deus, ele é diferente, queridos. Para o primeiro, ele foi fiel, ele foi justo, ele pagou o que foi combinado. Mas para o último, ele foi amoroso, ele foi misericordioso, ele não quis dispensar e dar para aquele algo que ele esperava, ele precisava de muito mais. Eles tiveram o dia ociosos na praça, e aquele Senhor vai lá e dá. O olhar de Deus é esse para conosco. Ele olha para mim, para a sua vida, e se você começar a perceber quem você era, o que você estava fazendo, para onde você estava indo, e agora perceber quem você é, aonde você está e para onde está indo, queridos, nós percebemos o quanto esse Deus é grande e amoroso para conosco, aleluia. O fato não era o tempo que cada um trabalhou, e sim o fato de que o Senhor devia ter a liberdade de fazer o que quiser. Não é o tempo que nós somos chamados, mas é a liberdade que Deus tem de fazer e recompensar quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Um dia Deus olhou um menino no meio da família e deu um sonho para ele. O menino contou o sonho e os irmãos ficaram com inveja. Aí um dia os meninos foram lá e contou novamente, os irmãos pegaram, perseguiram ele, venderam ele como escravo. E ele foi, passou tudo o que ele passou. Quando chegou o momento
de Deus exaltar, Deus coloca ele como governador, agora chegam os irmãos. Aí ele tem um motivo para vingar. Só que quando esse menino sabe que o que Deus fez, muito pelo contrário, ao invés de vingar, ele abraça. Ele mostra, isso é misericórdia, compaixão. Quando Deus quer dar sonho para alguém, quando Deus quer dar visões para alguém, quando Deus quer usar alguém de uma forma especial, é porque Ele tem planos na vida dessa pessoa. Então estejamos, pois, contentes com o que Deus está recompensando na vida daquela pessoa, porque é o plano dEle, é a vontade dEle, é a obra, é o desejo do Senhor. Os trabalhadores da primeira hora deveriam ter lembrado que que mais precisavam eles daquele empregador do que aquele empregador deles. Porque havia muitos outros. Às vezes nós estamos esquecendo que Deus não precisa de nós, mas por sua graça Ele nos usa. Quem somos nós para dizer assim, Deus precisa de mim? Me lembro de um pregador muito conhecido nos anos 80. Fazia muitas cruzadas e era muito usado por Deus. Ouvi muitas mensagens quando criança desse pregador. Faleceu há pouco tempo atrás. E quando ele, um dia testemunhando, falando a respeito, porque ele teve um momento que ele caiu na condição que ele estava. Ele testemunhando a respeito disso, ele falou assim, as pessoas dizem que eu caí quando eu estava com aquela prostituta. Mas não. Eu caí o dia que eu estava na Argentina, dentro de um estádio, para um evento. E naquela cruzada, o estádio estava lotado. E alguém chegou para ele e disse assim, pastor, está vendo essa multidão que está lotado o estádio aqui? Lá fora tem 2 vezes mais essa multidão, que não podem entrar dentro do estádio. E ele falou assim, naquele dia, eu olhei e disse assim, Deus precisa de mim para salvar a humanidade, para ganhar a humanidade. Ele falou assim, foi esse dia que eu caí, foi ali que começou a minha queda e a minha ruína. E eu nunca esqueci disso, porque quando nós percebemos que achamos que somos alguma coisa, a nossa ruína está certa. Deus não precisa de nós, queridos, mas Deus nos usa por sua graça e misericórdia e bondade. Deus te usa, Deus quer usar a sua vida, Deus quer enchê-lo como um vaso precioso para a causa dele, aleluia. Deus quer nos usar grandemente, mas Ele, lembre-se sempre, somos apenas o vaso. Ele é aquele que conduz, Ele é aquele que enche, aquele que é o oleiro, Ele trabalha como Ele quer. Amém, queridos? Deus aceita o serviço dos homens por ato de graça e não por necessidade. Os que se acham no direito de exigir recompensa, esquecem-se que dele provém toda a capacidade de servir. E a recompensa é o fruto da sua graça, não de nossos méritos. Deus promete recompensas e temos o direito de conservar em nossa mente este fato, pois todos precisam de incentivos. Mas devemos lembrar que o reconhecimento e a aprovação de Deus é mais elevada a recompensa, e que o dom gratuito da salvação é maior que qualquer prêmio que possamos esperar. O dom gratuito da salvação que nós recebemos. Devemos nosso sucesso ao Senhor Jesus, porque a sua infinita misericórdia concedeu-nos o talento e a capacidade. Lance aos pés do Senhor toda a coroa e for colocada sobre a sua cabeça. Seja sempre humilde. O empregador da parábola é um homem singular. Ele estava mais preocupado com os trabalhadores da vinha do que com a própria vinha. Jesus disse assim, meu Pai é o lavrador. Deus é mais do que esse dono da vinha, pois os seus padrões de recompensa vão além dos cálculos aritméticos. Os padrões de recompensa de Deus vão além. Imagine você, alguém totalmente imerso no pecado, por circunstâncias herdadas,
que nunca tenha desfrutado da influência de um lar, de um bom lar cristão. E essa pessoa deseja ter valor no mundo, mas ninguém dá oportunidade para ela. Ou seja, entre aspas, ninguém o contratou. Deus, porém, pode fazer uso dele. O sangue de Jesus Cristo pode limpar, o Espírito Santo o renova. Ele nascerá de novo para uma vida de santidade e de boas obras. Queridos, há milhares de pessoas nessa condição, procurando um empregador que o contrate, que o chame com bondade para que ele faça algo para o Senhor. Há milhares de pessoas. É nosso privilégio, queridos, é nosso privilégio, meus irmãos, conduzir tais pessoas ao dono da vinha. É nosso privilégio dar a eles a oportunidade de receber uma recompensa, oferecer-lhes que aquele que oferece para eles um trabalho na vinha. O maior privilégio que temos não é o de receber algo ou pagamento pelo que nós fizemos, mas a oportunidade que nos é dada de servir o nosso Senhor. Esse é o maior privilégio que nós temos, servir ao Senhor. Independente do que nós vamos colher, o que nós vamos receber, servir ao Senhor é o maior privilégio que nós temos. Ele nos serviu primeiro. Ele morreu por mim e por você. Ele se desfez da sua glória e veio a este mundo para que nós pudéssemos servi-lo com alegria. Isso é para nós o privilégio. Por que nós devemos esperar recompensa quando podemos simplesmente servi-los? Atos 4:40 diz assim, ali trata sobre a questão dos discípulos sendo julgados pelo Sinédrio. Eles foram presos e Gamaliel dá um conselho para eles. No final diz assim: concordaram pois com Gamaliel, e tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem em nome de Jesus, e o soltaram. E aí diz assim: retiraram-se pois da presença do Sinédrio, regozijando-se, ou estando extremamente alegres, por terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Você consegue entender o que o texto está dizendo? Os discípulos foram açoitados, e quando eles saíram de lá, eles falaram: nós apanhamos por causa de Jesus. Se julgaram ser dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Jesus fez grandes coisas por nós, queridos. Que esse seja o sentimento que ocupa o nosso coração. Nós temos que ver multidões sendo chamadas à santidade. Multidões são chamadas a serem santos, receberão a vida eterna, mas os humildes de coração não aparecem em grande quantidade, queridos. Humildes de coração são aqueles que são respeitadores e cheios de amor, que não invejam a bênção e o sucesso do outro irmão. São os que dão sem reserva, eles se entregam sem reserva ao serviço do Senhor, considerando-se ainda servos inúteis. Estão sempre disponíveis às necessidades da igreja, estão sempre com os braços estendidos à necessidade do próximo. Eles estão sempre dispostos a fazer alguma coisa. Há lugar para trabalhadores na obra do Senhor aqui. Há lugar para você no grupo de jovens. Há lugar para você no grupo de adolescentes. Há lugar para você no grupo de irmãs. Há lugar para você no grupo de irmãos. Há lugar para você no trabalho da igreja. Há lugar para você na cantina. Há lugar para você na entrada. Há lugar para você no final da igreja, nos banheiros. Todos os lugares há serviço para ser feitos. Não espere reconhecimento humano, porque vou deixar bem claro uma coisa para vocês. Nós não temos por hábito, e uma das coisas que eu me agrado muito aqui na ICT, é ficar jogando confete em quem faz alguma coisa, é levar demais as pessoas aqui.
Todos nós temos o mesmo nível, todos nós estamos no mesmo serviço. Um exemplo clássico que você pode ver, que nós fazemos aqui, que é uma maravilha, o trabalho das crianças. Nós temos irmãos envolvidos no trabalho das crianças, nós temos irmãs, nós temos adolescentes, nós temos crianças, todos que se envolvem. Há lugar para todos trabalharem. Não tem como nós dizermos que eu não tive a oportunidade de fazer. Sim, há oportunidade para você fazer alguma coisa. Não se contente em estar simplesmente parado. Pena que apesar de tantos serem chamados, seja tão poucos escolhidos para o trabalho do Senhor. Ainda há lugar para você no bom trabalho do Senhor. Ainda há oportunidade para você fazer. E quando nós entendemos que o Senhor está nos chamando, e percebemos que privilégio, Senhor, eu estou disposto a te servir com alegria. Deus tem recompensa para a minha e para a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Curve sua cabeça nesse momento. Querido Deus e Pai, eu oro, Senhor, pela Tua igreja e pelo Teu povo. Desperta, Senhor, o desejo dos Teus filhos de Te servirem com alegria em todo o tempo, Senhor. Usa, Senhor, a vida daqueles que são talentos para a Tua causa e para a Tua obra, Senhor. Usa, Senhor, e desperta, Senhor, o dom que há em cada um dos Teus filhos, porque o Senhor é o dono da vinha. O Senhor é o dono da causa e há, Senhor, necessidade de trabalhadores para a Tua seara. E nós cremos, Senhor, que muitos aqui serão chamados, serão levantados com esse propósito, para serem usados por Ti, em nome de Jesus. Antes de encerrar, eu gostaria de perguntar a alguém, não crente, em nosso meio, que queira receber a Jesus como Senhor da sua vida, aceitá-lo como Salvador da sua alma. Temos alguém? Não temos, que Deus possa conceder a você uma nova oportunidade. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.